Meus amados, o mundo espiritual responde a sacrifícios. Ou seja, o mundo espiritual é um mundo de transações. E é um mundo que responde a sacrifício, ou seja, responde à oferta. Quando eu falo do mundo espiritual, estou a me referir a todo ele. Nunca se esqueça, existe apenas um mundo espiritual, onde todos os espíritos operam, o que é divino e aquilo que não é divino. E a lei do mundo espiritual é um mundo que responde a sacrifício, responde a ofertas. E quando nós falamos sobre quais são os benefícios espirituais de alguém abençoar um pobre, de alguém abençoar um órfão, de alguém abençoar uma viúva, quais são? Por que a Bíblia fala que a religião pura e sã é ajudar os órfãos, as viúvas? Essa é a religião pura. Por que a Bíblia refere a isso? Qual é a importância disso? Qual é a necessidade disso? Eu queria trazer debaixo dessa ideia de que o mundo espiritual responde à oferta. Abre só 2 de Reis capítulo 3, começa no versículo 24. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento dos israelitas, olha, havia um confronto entre os israelitas e os moabitas. E havia uma fase em que a pressão dos israelitas era tanta em que os moabitas começaram apenas a recuar. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento dos israelitas, os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os. Versículo a seguir. Destruindo as suas cidades, conforme iam passando por um terreno de plantação. Cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir Erez, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. Versículo a seguir. Quando o rei do Moab viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. O que aconteceu nessa cena? O povo de Moab notou que nós estamos a perder. O rei notou que nós estamos em desvantagem. Israel está sempre a nos atacar, está sempre a nos combater, ao ponto de nós não termos mais como fazer. O rei sabia como é que funciona o mundo espiritual. Pegou o seu próprio filho, que estava para lhe suceder como rei, o sacrificou no muro. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, os israelitas fugiram, desistiram da batalha. O que esse texto nos ilustra? O mundo espiritual responde a sacrifício. Seja ela ao lado de Deus, seja ela ao lado do diabo. O mundo espiritual, entenda, vou colocar isso muito bem. Diabo não faz nada que não viu Deus fazer. Diabo não é criador, é criatura. Tudo que ele faz, aprendeu isso no céu. Sabe que no céu, se você quer movimentar alguma coisa, o sacrifício é necessário. E a Bíblia diz, a terra é a imagem do céu. Tudo que é feito na terra é feito exatamente no céu. O que isso significa? A lei do sacrifício, a lei da oferta não começa com os homens, começa no céu. E Satanás sabia que como o mundo espiritual funciona com sacrifício, ensinou os homens, aprenderam sobre o sacrifício. Por mais que tu vais no quimbandeiro, por mais que ele te ame, se ele quer te dar uma coisa, vai te exigir uma outra coisa. Por mais que ele gosta de você, por mais que seja teu pai ou teu tio, vai falar sempre, faça isso. Compra alguma coisa, vai no lugar X, faça aquilo, porque é um mundo que responde a sacrifício. Então, essa história nos ilustra um pouquinho que o mundo espiritual funciona com sacrifícios, responde a sacrifício. Nem tudo você vai obter pelas tuas orações. Nem tudo. Existem coisas que você pode obter não orando, mas fazendo um ato espiritual. Aleluia. Lucas capítulo 7, começa no versículo 1. Isso é uma história muito boa. Antes
de nós avançarmos no livro de Lucas capítulo 7, eu queria só definir o que é uma esmola. Porque quando nós falamos dos benefícios espirituais de abençoar pobres, órfãos, alguém fala, pastor, pobre. Não, pobre não começou conosco. Cristo disse, pobre vocês sempre terão. Então, por mais que a gente ore contra isso, vamos ter sempre. Não é uma questão que começou conosco, não. Então, eu quero definir um termo que é necessário. Porque quando falamos dessas três categorias de pessoas, é necessário nós definirmos um termo que é esmola. Dar esmola, o que é isso? Esmola é um dom que é dado a um necessitado, entre parênteses, pobre, por caridade. É um dom que é dado a um necessitado. Quando falamos caridade, estamos falando caris, amor. Quer dizer, você faz aquilo por amor. Você dá a um necessitado por amor. Outra definição. Esmola é uma oferta que é dada a um pobre sem contrapartida. Ou seja, você não vai dar a alguém que vai te ajudar depois, não. Está a dar a alguém que sabe que esse não tem capacidade para me ajudar. Essa é uma esmola. Tu vai lá, não vou dar no meu amigo, porque eu sei quando eu não tenho, ele também me ajuda. Não, esse não é esmola. Não, esmola é dar a alguém que tu notas que entre eu e ele não tem como retribuir isso. Não há contrapartida para tal. É uma esmola. E a Bíblia fala várias vezes sobre a questão da esmola. Há um impacto espiritual você trabalhar na área dos necessitados. Quando falo necessitado, está falando dos pobres, porque a Bíblia coloca o termo pobre, não coloca necessitado. Dificilmente coloca pobre, ajudar o pobre. Salomão fala várias vezes, que nós também vamos aprender aqui. É importante nós olharmos para os pobres. Às vezes nós temos problema disso, por quê? Porque a forma como nós aprendemos, ou seja, nós os pregadores, trouxemos a mensagem da libertação, tornou-se difícil alguém ajudar o outro. Temos sempre desconfiança. Para você oferecer algo no outro, se ele levar no lugar X. Quer dizer, não há mais uma intenção pura de ajudar os pobres, porque estamos sempre a desconfiar em ajudar alguém, um necessitado que está na rua. Papá, me dá só. Tipo, hoje eu estou a vir para vir pregar, disse, acho que essa senhora, meu Deus, é que ele mandou para ver se essa mensagem me entrou mesmo. Estou já entrando porque, papá, não consegui nada, me dá só para os filhos. Disse, essa aqui mesmo, Deus é que lhe mandou saber se essa mensagem só está aí pregando nos outros ou também para mim. Como eu dizia, então a forma como nós trouxemos essa mensagem nos leva a ter medo, em vez das pessoas terem autoridade, ou seja, conhecerem a sua autoridade em Cristo e serem guiados pelo Espírito. Nós temos medo de tudo. Vou dar minha camisa e se levar num sítio. Sempre pensamos no lado negativo. Sempre temos desconfiança, essa pessoa vai me fazer mal. Por quê? Porque a forma como nós ensinamos a mensagem da libertação e levamos o povo numa desconfiança e até a um nível mais grave. Em vez de te levar só na desconfiança, mas te causa medo. Você tem medo de tudo. Medo de oferecer dinheiro a alguém, medo de tudo. Tem sempre o pensamento que vão me fazer mal. Então, a forma como se leva essa mensagem cria muitas dificuldades e faz com que o povo não beneficie do privilégio, ou seja, do bem que há por detrás em abençoar um pobre, em abençoar uma viúva, em abençoar um órfão. Falando sobre viúva, o Paulo recomenda o seguinte: considera-se viúva aquele que está acima de 60 anos. 1 Timóteo capítulo 5 diz que são viúvas aqueles que já estão acima dos 60 anos. Então, quando você ainda tem os 30, Paulo aconselha, diz, esses aqui ainda podem voltar a casar. Alguém está aqui? Ok, mas vamos ainda só aqui nesse texto, muito bom. Lucas capítulo 7 começa no versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ok? Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns líderes religiosos. Ele ouviu falar, mas enviou alguns líderes religiosos do judeu, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Versículo a seguir. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem?
aqueles religiosos, quem? Os apóstolos estavam lá, alguns estavam lá, que eram da igreja, os sacerdotes estavam lá, insistiram para Jesus. Este homem merece que lhe façam isso. Diz, esse homem merece que lhe façam isso. Mas que tipo de homem? É um centurião apenas. Mas o que leva a que as pessoas dizem, esse homem merece? Vai vir ali. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Outra forma de dizer, é alguém que ajuda a igreja. Meus amados, quando você se dedica a servir a Deus, se dedica a servir os necessitados, o obrigado dos necessitados torna-se um clamor a teu favor para Deus. Não foi ele que orou. Vamos imaginar assim. Aqui é mais fácil você notar que Jesus estava aqui na terra, lhe insistiram, lhe ajuda só. Não, há momentos que a coisa que tu estás a passar, não é a tua oração que vai te livrar. É a oração de alguém que você um dia ajudaste. Fala, pai, lembra-te desse irmão, sempre. Nas minhas orações, nunca falto de colocar o nome dele. Você pensa que não conseguisse escapar naquele problema, porque você era, não, jejuei. Não! Diz que insistiram para Jesus, esse homem merece. Jesus podia falar, não, ele não é cristão, não vai à igreja. Disse, não, o que ele faz, grita mais alto. Esse homem merece que lhe façam justiça. Esse homem merece. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Versículo a seguir. Jesus foi com ele, já estava perto da casa. Quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodo, depois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Jesus tinha que ir para lá porque o homem merece. Diz, esse homem merece que lhe faça justiça. Esse homem merece que tu vá lá. Não outra forma de dizer, se fosse depender de Jesus, ele não ia para lá. Porque não era a agenda dele. Não era a intenção de Jesus ir para a casa daquele centurião. Primeiro, não era religioso. Era apenas um centurião que amava a obra. Muita gente ama a obra de Deus, mas não ama Deus. Mas a forma como eles insistiram, disseram, não, temos que ir para lá. Temos que ir para lá. Jesus ia para lá. Enquanto estava já para chegar próximo, ele que disse, não, eu não mereço receber você aqui. Diga apenas uma palavra, o meu servo vai sarar. O mais importante nesse texto, eu sei que a cura do servo é bom, mas o mais importante é a insistência dos homens. Pelo bem que aquele homem faz. Meus amados, as tuas esmolas gritam mais alto. Da mesma forma que a tua oração sobre a tua esmola, ou seja, o dom que você faz a um necessitado, você pode cobrar a Deus. Diz, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu estou a passar nisso. Tu disseste na tua palavra, quem ajuda um pobre empresta a Deus. Então já te emprestei, paga hoje. Ok, para colocar isso também muito mais fácil. Atos capítulo 10. O Cornélio que nos ajuda também a entender isso. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos. Esse aqui já era religioso. Temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Disse, esse homem era temente a Deus e dava muitas esmolas ao povo. Quer dizer que ajudava os necessitados. Disse, e era temente a Deus. Versículo a seguir. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é o Senhor? O anjo respondeu, suas orações, quer dizer, cada coisa no seu devido lugar. Disse, não só oração, também disse, as esmolas também. Disse, suas orações e esmolas. Não pode falar, não, suas orações que subiram. Meus amados, existem coisas que você pode resolver, não só com teu jejum e oração. Tu tens que praticar várias formas, como ativar a graça de Deus sobre certas situações. E as esmolas é uma das formas, como que eu posso colocar? Na escola de espiritualidade, é um patamar alto. Para quem trabalha na espiritualidade, não pode faltar esmola. Ninguém que você conhece que trabalha nas ciências ocultas não oferece aos necessitados. Você não vai ter. Quando alguém quer crescer, uma das coisas que ele faz é que abrem ONGs. Todos aqueles que você conhece, artistas, cantores mundiais, notam sempre, trazem comida para a África, vão na África, Angelina Jolie, entre outros, adotam criança, eles sabem, há um princípio espiritual por detrás disso, não é porque amam criança.
Não porque eles gostam de dar nas pessoas pobres. Eles sabem, há um princípio espiritual. Quanto mais pessoas você dá de comer, mais vozes clamam ao teu favor. Você não vai comer alguém que dá de comer a 1000 pessoas. Não vais conseguir lhe matar. Dá de comer a 1000 pessoas, você lhe matar na tua bruxaria, tens que ser muito forte. Porque o choro de cada pessoa naquele lugar é um clamor a favor dele. E a Bíblia diz que atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou ao anjo. Respondeu, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que é oferta memorial? Quer dizer que existem coisas que Deus, quando abre no seu livro de memória, se lembra disso. Olhou e disse, tem oração sim, mas também tem esmola. Meus amados, é que nossas igrejas estão cheias de orações, mas não tem esmola. Nós não temos esmola nas nossas orações. Deus só vê oração, mas não tem a onde a esmola também. Diz, as suas orações subiram, mas também as tuas esmolas também. Não está falando de dizer, se Deus não te responde pela tua oração, pelo menos pelas tuas esmolas. Se não me responde porque eu fiz alguma coisa, entenda, eu acredito, há bens que eu posso beneficiar. Pode ser o bom coração da minha avó, porque a minha mãe me conta, a minha avó era alguém que tinha muito dinheiro, a mãe dela, e dava de vestir a todos. Quando a minha mãe vinha, é tipo que a minha avó chegava, se tem um óbito, ela é que resolve. Chegava, ela resolvia tudo. Ela vinha onde ela estava, trazia as coisas, abençoava a todos. Quem sabe às vezes, pelas boas obras daquela pessoa, é que joga a favor dos seus netos. Há coisas que você beneficia, não pensa que não é você. Pode ser que o teu pai, atos bons que ele fez, clama ao teu favor até hoje. Meus amados, as obras gritam. Paulo disse, mostra-me a tua fé. Disse, fé sem obra é nulo. Alguém está aqui comigo? Então, você nota que há uma importância sobre as esmolas. Se Deus se importa com isso, há um segredo espiritual lá. Porque Deus poderia falar, Cornélio, eu como sou gosto de oração, vimos as tuas orações, estamos a vir ao teu encontro. Disse, ouvimos oração, também vimos esmola. Lembra-te Jesus naquela vez que foi no templo, em que todo mundo dava oferta, apenas uma viúva chegou, Deus disse, ela deu tudo, ela deu mais do que todos, porque disse, deu tudo que tinha. Jesus tem interesse de saber como é que as pessoas dão. Jesus e Deus é a mesma pessoa. Jesus é a manifestação da pessoa de Deus cá na terra. Está a nos mostrar qual é o comportamento de Deus. Deus, alguém fala, estou na igreja, Deus só vê coração. Também vê oferta, minha irmã. Ninguém te mente, Deus só vê coração. Deus também vê oferta. Ninguém te mente. Deus não se importa com dinheiro. Quem estava lá à frente a contar a oferta? Não foi anjo, foi Jesus, filho de quê? De Deus. Ele disse, eu e o Pai somos. Ok. Alguém está aqui, não é? Estou aí devagar. Ok, obrigado, Espírito Santo. Toda cidade, todo país tem porta de entrada. Ou seja, todas as cidades têm porta de entrada. Se você vai num país, há uma porta espiritual de entrada. Uma das portas essenciais para você dominar sobre uma cidade, entrar numa cidade, é ajudar os órfãos. Quando você nota os órfãos, estão em cada canto. Órfão, menino de rua, apanhar. Não, são portas de entrada para uma cidade. Para uma cidade. Quanto mais você dá atenção naquelas pessoas, quanto mais aquelas pessoas vão te abençoando, é difícil naquela terra você fracassar. Dizia um homem de Deus, uma das coisas que a Aidina Bala fazia. A Aidina Bala foi um dos grandes homens de Deus, não só do Congo, mas da África. Se ele vai para dar uma cruzada, tipo no Lubango, a sua equipa vai primeiro. Sabe o que eles fazem primeiro? Oferecem coisas. Fazem doação, entregam donativo aos meninos de rua, fazem tudo aquilo. Por detrás de cada milagre há um segredo. Nem tudo é oração. Não, orou muito. Não, há unção que opera sobre aquilo que você faz. Ninguém te mente. A oração de um pobre que não tem nada para comer, que você lhe dá, que ele declara, Pai, que Deus te abençoe, que não falte nada na tua casa, é mais do que teu jejum e oração de 40 dias. Ele pode acelerar você numa coisa que ele vai 40 dias a orar, num dia. Nós vamos ler um versículo aqui que você vai amar. Êxodo capítulo 22, versículo 22. Não queria ir lá, mas vou já lá.
Êxodo 22, 22. Alguém está aqui? Não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos. Porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei-os. Quer dizer, vamos ver esse contexto muito bem. Quando tu prejudica, se eles clamarem, ele atende. Também quando não lhes prejudica, também quando eles clamam, ele também atende. Vamos ver junto. Diz, não prejudiquem os órfãos e as viúvas. Porque se eles clamarem, eu vou atender. Ok. Se eu não prejudicar, mas lhes ajudar, quando eles clamarem, Deus também atende. Quer dizer, joga para os dois sentidos. Alguém está comigo? Agora, diz, porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Versículo a seguir. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas, seus filhos órfãos. Diz, nunca prejudica. Não maltrata a pessoa que estás a criar. O teu irmão te deixou os filhos, você agora maltrata ele. Diz, não prejudique essas pessoas. Quantas pessoas, o irmão morreu, a mulher que não, eu não queria nada disso. Você que fosse lhes buscar, você não tem, há uma diferença entre os filhos dele como vestem e os filhos dessa pessoa. Se os teus filhos derem certo, fala que Deus não existe. Se os teus filhos derem certo, fala que Deus não existe. Chegará numa fase, ele até pode começar a caminhar bem, vai chegar numa fase, tudo vai se tornar difícil para ele. O que é que Deus faz? Deus não vai te tirar, tipo, Deus quando quer te resistir, vai te deixar você ser PhD. Vai pegar aquele menino que estava na pré, até te passar em dinheiro, em graça, em tudo, e você ficar só no PhD há muito tempo. Quantas pessoas se tratam mal como empregado? Havia alguém que diz, há 3 pessoas que têm que tratar bem na vida. Teu motorista, teu barbeiro, teu empregado. São pessoas que podem te matar. Tratas mal a empregado, e mais quem? Guarda. O teu motorista, o teu guarda-costas, o teu barbeiro, a tua empregada de casa. São 4 categorias de pessoas que você tem que tratar bem na vida. Porque em qualquer situação, podem te liquidar. Alguém apanha essa sabedoria? Com grande ira matarei a vocês a espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Diz, quando um órfão chora, quando uma viúva chora, quando um necessitado começa a chorar, diz, eu atenderei o seu clamor. Diz, se eu atender, diz, virei contra ti com ira. Alguém está aqui a aprender alguma coisa? Tenho muita coisa para dizer, mas tenho que pular. Há uma lei espiritual que é a lei dos pesos. Existem coisas, pastor, se Deus quer fazer contra você, se não está na balança, há mais bem ao teu lado, Deus pode dar de escape. Não é porque você não fizeste mal, mas os bem que tu fizeste grita mais alto ao teu favor. Deus é cheio de misericórdia. Oh my God. Mas há coisas que Deus, na sua soberania, sabe. Ele vai notar o bem que essa pessoa faz é maior, pesa mais do que o mal que essa pessoa fez. Então, na lei de compensação, não, o facto dos bens dessa pessoa estar a gritar mais alto, vou olhar para os bens. Daniel capítulo 5, vamos só ver. Daniel, uma cena que aconteceu aqui. Daniel capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazer as taças de ouro, de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Quantas pessoas quando estão a beber louvam o dinheiro dele? Louvam as viagens dele. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto escrevia. De repente a mão começou a escrever. Uau! Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um ao outro e as suas pernas vacilaram.
Aquilo é tremendo. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos. Disse: esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição, interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será terceiro em importância no governo do reino. Versículo a seguir. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Agora pula para o versículo 22. Daniel depois vai, esse é chamado. Então chamaram Daniel, que é Beltesazar. Mas tu, Beltesazar, seu sucessor, não te humilhaste. Começa no versículo 20. Ok, aqui Daniel já veio, né? Começou a dar algumas dicas ao rei antes mesmo de interpretar o sonho. Desculpa, não é o sonho, a linguagem que foi escrita na parede. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do seu trono real, despojado da sua glória. Ele está falando do antigo, antes do rei. Versículo a seguir. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a ver com jumentas selvagens, comer capim como os bois. E seu corpo se molhava como o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus do Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Glória a Deus. Mas tu, Beltesazar, seu sucessor não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo. Daniel começou a lhe repreender. Do Senhor, para que nelas bebessem. Há pessoas que sabem como é que o pai dele andou, mas ele tem mesmo os comportamentos do pai. Tenha muito cuidado. Tu sabe como é que a tua mãe andou, mas tu está fazendo a mesma coisa, ou pior do que a tua mãe. Isso que esse rei fez. Sabendo do historial do seu pai, fez as mesmas coisas. Pegou as taças que estavam no templo, começou a utilizar com as suas concubinas. Disse: ao contrário, tu exaltaste acima do Senhor, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses da prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não gloriaste os Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Não gloriaste, não exaltaste o nome do Senhor. Quanto nós, quando já temos tudo, já não temos tempo para Deus? Intercessão nem mais para o meu nível. Já tem nível a intercessão. Limpar os bancos não. Pastor, me procura um lugar para me trabalhar. Limpar os bancos não, pastor, me procura um lugar. Da mesma forma que eu estou a procurar, Deus também vai te procurar um dia. Por isso Ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Versículo a seguir. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado, determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Eu queria falar dessa balança. Chegou a justiça de Deus contra ele. Quer dizer, se encontrassem boas coisas a seu favor, a justiça que ele, não, tá bom, ele fez mal, mas Deus sabe que ele fez isso. Mas disse: foste pesado na balança, pesa mais coisas más do que coisas boas. Não encontramos registro de boas coisas naquela balança. Metemos entre aquilo que você faz de bem e aquilo que você faz de mal, pesou mais o negativo do que o positivo. E na lei de compensação, disse: tu não podes sair dessa. As esmolas nos ajudam a aumentar o peso no lado bom das nossas ações. Conhece a história do rei Ezequias? Quando o profeta Isaías chegou e disse: olha, prepara tudo. Rei, prepara tudo porque você vai morrer. Ele tinha coisas para falar. Ele disse: Deus, lembra-te de mim. Construiu o templo, partiu os ídolos do templo, elevou o nome do Senhor no templo. Agora mesmo eu tenho que ir. Deus disse: não, volta, lhe dá mais 15 anos. Por quê? Porque na lei de compensação há coisas boas que gritam ao seu favor do que coisas negativas. A minha pergunta é: se olharem para a tua vida, na lei de compensação, é você que expulsaste os filhos da tua irmã em casa?
tua mulher vem com um filho no casamento, você maltrata aquela pessoa. És vulgo diácono. Não, na lei de compensação há alguma coisa que não está bem. Quantos cristãos fazem isso? Até procura uma maneira, ou ando sonhando sempre com o teu filho, ando sonhando sempre com o teu filho, ando sonhando sempre com a tua filha, e quer me tornar marido da noite. Veja só, tudo aquilo só para tirar aquela menina então daquela casa. Saiba que a justiça de Deus está sobre você. Tu não vais escapar disso. E se fosse pesado na balança, não há compensação para você. Para ir rápido no meu tema, porque temos que sair daqui. Isaías capítulo 58. Começa no versículo 5. Que é para entrar já nos benefícios. Tenho apenas 4 benefícios. Será esse Jesus que eu escolhi para que apenas um dia o homem se humilhe, que inclina a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor disse: será que é esse jejum que eu escolhi? Versículo 6. O jejum que desejo não é este. Não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Versículo a seguir. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado. Eu quero uma versão aqui. Qual é a versão que eu utilizei quando eu estava a ler esse versículo? Oh my God. Põe da NTLH. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Versículo a seguir. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Aqui põe-me NVI. Diz: se você der de comer, dar a roupa, diz, a luz na tua vida vai brilhar como o sol. Diz: assim a luz irromperá como a alvorada. Prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Diz: quando tu fazes isso, a luz vai começar a brilhar na sua vida. Não está falando de dizer, há uma proteção divina sobre você. Põe-me a ACF aqui. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti. Como quem diz, quando tu passar em um momento de injustiça, diz, por causa daquilo que você faz, a justiça vai se estender ao teu lado, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. O que está a dizer? Estou a passar em momentos difíceis. Orei, não deu, jejuei, peguei algo, ofereci necessidade. Disse: a tua luz começa a brilhar. Diz que a luz vai brilhar nas trevas, quer dizer, no meio do problema. Existem coisas que o Espírito diz, ora. Existem coisas que o Espírito diz, não ora. Ativa só alguns princípios espirituais que vão gritar ao teu favor. Diz que, olha, e se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Não te diz, não é a luz, não, nas trevas, onde há vários problemas, várias conspirações. Diz, lá mesmo vou te exaltar. Por quê? Porque tu fizeste algo que mexe o coração de Deus. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Como é que é o meio-dia? Não é escuro. O que está a dizer aqui? É escuridão, mas é como meio-dia. Quer dizer, no meio do problema, mas você não passa, você não sofre, você estuda. Mas como é que isso passou? Como é que... Não. Existem coisas que gritam ao teu favor. Põe-me NTLH. Se derem de comer aos famintos
e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará. E a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Quer dizer que o problema, a solução vai dominar sobre o problema. My God, versículo a seguir. Eu, Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer. Farei com que fiquem são e fortes. Por quê? Porque fizeste algo. Deste de comer aos famintos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Por quê? Fazes bem ao necessitado. Deus conta isso. Ele dá de comer aos pobres. Ele alimenta aqueles que não têm nada. Ajuda essas pessoas. Dá de vestir. Paga os estudos da vizinha que não tem como pagar os estudos. Quem te disse que não vão te abençoar? Quem disse isso? Você pagar o estudo de alguém, desde a primeira classe até terminar o médio. Há um céu. Há um céu. Loles ali. Deus existe. Mesmo só não te dizer obrigado. Só aquele minuto, cada ano que ele passa, cada A, B, B, bobu que ele conhece, vai jogar ao teu favor. Serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Versículo a seguir. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Queres beneficiar disso? Aprenda a fazer o bem aos necessitados. Aprenda a atender bem aos órfãos. Aprenda a abençoar os órfãos. Abençoar os idosos. Meus amados, quando tu notares doente, ora, jejua. Não, procura um idoso que tem mais de 60 ou 70 anos. Abençoa ele. Eu estou a te falar, a graça da longevidade vai te seguir. Nós falamos sempre, T.B. Joshua é um homem grande, não é porque jejua muito. Não, o maior segredo do T.B. Joshua era cuidar dos órfãos. A unção que você quer beneficiar tem várias formas de alcançar, não só pela oração. Alguém está aqui? Ok, eu tinha muita coisa para vários versículos para ir, mas que quero ir nos 4 benefícios. Os benefícios espirituais de ajudar o necessitado. Primeiro, Provérbio capítulo 21, versículo 13. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará, não será ouvido. Aí. Diz, quem recusa ouvir, me ajuda só. Diz, quando ele precisar de gritar, me ajuda só, diz, não será ouvido. Qual é o ponto? Atender aos pobres ativa a graça de Deus e o favor dos homens sobre você. Quem ajuda o pobre ativa a graça de Deus e o favor dos homens. A cruz tem 2 formas, tem a vertical e a horizontal. A graça de Deus e o favor dos homens. Diz, quem recusa ouvir o grito do pobre, diz, quando ele gritar, também não será ouvido. Quando chegar no momento, Deus me ajuda. Papai, não me deixa cair nessa situação. Diz, não serás ouvido. Segundo ponto. Atender o pobre é uma das expressões de adoração e louvor a Deus. Vou repetir. Atender o pobre é uma das expressões de adoração e de louvor a Deus. Provérbio capítulo 14, versículo 31. Abre-me nova versão transformadora, NVT. Provérbio 14, 31. Quem oprime o pobre insulta o seu Criador. Mas quem o ajuda necessitado honra a Deus. Não estou falando de dizer, quando eu estou a ajudar o necessitado, estou a honrar a Deus. É uma expressão de adoração. Estou a reconhecer que Deus é maior. Diz, quem insulta o pobre, disse, olha, cuidado com essas pessoas. Sai daqui, você pobre. Cuidado. Você coloca Deus irado. Diz, você insulta o seu Criador. Mobola. Essa expressão. Em português não sei como é que é. Mobola é que é? Mendigo, pobre. Mendigo, sai daqui, mendigo, pobre. Há expressões nem por brincadeira. Diz que quando você insulta o pobre, diz, estás a insultar o seu Criador. Diz, quem ajuda o pobre, diz, está a honrar a Deus, está a adorar a Deus. Então, ajudar o pobre é uma expressão de adoração e louvor a Deus.
Não é só Yahweh, seja-lo. Aprenda a dar aos pobres também. Petuel, Ruth, o seu amor me atraiu ou me traiu? Além de dizer isso, aprenda a dar. É uma expressão de reconhecer Deus. Diz: quem ajuda o pobre honra a Deus, mas quem insulta o pobre diz ofende o seu Criador. Quando nós já ofendemos, é sujo. O está a bater a janela dele, ele chamou de sujo. Sai. Diz: quando tu fazes isso, diz, insultas o seu Criador. Já dei naquele dia, tu a dar mais hoje? Não. Disse: faça o bem sem se cansar. Disse: muitos de nós recebemos anjos. Alguém está aqui comigo mesmo? Número 3. Atender o pobre ativa a graça da abundância permanente sobre você. Atender um pobre ajuda você a ter a graça de ter a abundância na sua vida. Provérbio capítulo 22, versículo 9. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Põe mais outra versão. Acho que NTLH, acho. Veja lá. NTLH. Quem é bondoso será abençoado porque reparta a sua comida com os pobres. Diz: será sempre abençoado. Se você quer materializar todos os tipos de bênçãos nos lugares celestiais, aprenda a dar nos pobres. É uma forma de pegar aquilo que está no espiritual, tornar-se visível. Diz: quem ajuda o pobre, mantém a bênção. Por quê? Porque ele reparte o seu pão. Porque Deus nunca vai deixar com que você falte, porque sabe, se ele faltar, o pobre vai faltar. Então, para o pobre ter, ele tem que ter sempre. Quer ter sempre, aprenda a dar no pobre. Aprenda a dar no necessitado. Aprenda a abençoar aquelas pessoas. Alguém está sendo abençoado aqui hoje? Último. Ignorar o pobre ativa a maldição, mas atender o pobre ativa a prosperidade. Vou repetir. Ignorar um pobre ativa a maldição, mas atender um pobre ativa a prosperidade. Provérbio capítulo 28, versículo 27. 28, 27, mesmo provérbio. Quem dá aos pobres não passará por necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será amaldiçoado. Alguém está aqui? Diz: quem dá ao pobre diz, não passará necessidade, mas quem faz de conta que ele não existe será amaldiçoado. Põe na NIV, o que é que diz? Lá para a Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá muitas maldições. Eu quero ler o último versículo. Provérbio capítulo 19, versículo 17. Esses são os 4 pontos que eu tenho, mas eu quero ler isso. Isso é importante. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Põe uma outra versão nesse. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Ele nos devolve o bem que fazemos. Quer dizer, para alguém te devolver tem que ter um prazo. Diz: Deus, ajudei aquele irmão. Lembra-te, Deus, estou agora passando a necessidade. Chegou o momento de você me pagar as dívidas. Diz: quem ajuda o pobre empresta a Deus. Ele não disse cristão que ajuda quem? É por isso que muitos homens do mundo farmacêutico têm essa tendência de dar aos pobres, porque eles sabem que quem dá ao pobre empresta a Deus. Em qualquer momento ele vai cobrar. Mesmo não sendo cristão, diz quem? Quem? Não disse cristão, diz quem? Qualquer um, é indefinido. Quem dá ao pobre diz empresta a Deus. Alguém disse em Mateus, disse: mas Senhor, como é que não está tendo isso? Quando eu vim, estava doente, vocês não me deram de comer, não me deram de vestir. Então quer dizer que várias vezes Jesus se apresenta naquela porta com uma saia suja,
na cara de uma senhora. Você disse, sai daqui, sai. Não toca nos meus filhos. Ele disse, quando eu vim, estava faminto, vocês não me deram nada. Quando eu procurei lugar para estar, vocês não me deram lugar para dormir. Vamos ler isso. Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos terminar aqui. Alguém foi abençoado? Alguém foi abençoado? Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como um rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. Ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham, recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram a água. Era estrangeiro, me receberam na sua casa. Versículo a seguir. Estava sem roupa, me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu não pensava que as mulheres também poderiam entrar nessa jogada. Tem o número do pastor. Pastor, está mentindo. Meu filho fez um acidente, partiu seu pé, está para ser operado no hospital geral. O médico disse que tem que se fazer transfusão de sangue, está falta de sangue. Se nós dermos 20 mil, vai sair o sangue da Georgina Machel para aqui. Tudo aquilo era uma burla, só para tirar 20 mil do pastor. Fiz a transferência para ele. Voltei a ligar para a irmã para orar pela criança, nunca mais deu certo. Quando eu ligo, não, ela estava aqui, começam a mentir. Disse, eu não pensava que isso chegaria até as mulheres. E o mais agravante, eu não tirei aquele dinheiro do meu bolso, tirei dinheiro na igreja. Que na sua balança se encontra coisas boas. Porque se não tiver, as orações de todos vão jogar contra ele. Porque tu não podes colocar em questão você ligar num pastor para manipular. Fala do pastor, preciso de ajuda. É uma coisa do que manipular a igreja toda para você beneficiar de alguma coisa. Eu não pensava que isso iria chegar. Já tive essa é a segunda vez que eu tive essa situação. Pega o número do pastor, muito bem, vem na igreja, muito bem, mas só para manipular. Meus amados, eu quero que a gente tire 2, 3 minutos. Eu não sei aquilo que tu estás a passar, o que está a ser difícil, mas eu quero que você faça lembrar a Deus em coisas que você já fizeste. Eu quero que você fale, Deus, lembra-te de mim. Abençoei muita gente nessa caminhada. Ajudei isso, ajudei aqui, fiz aquilo. Não é porque nós não estamos a chantagear Deus, mas Ele é que diz, quem dá ao pobre empresta a Deus. Quando é que nós demos? Quando Ele veio sem vestir, nós demos de vestir. Quando eu não tinha de comer, nós demos Ele de comer. Disse, naqueles momentos, davam ao Senhor. Eu não sei o que está a ser difícil para você, mas faça lembrar a Deus nessa noite. Faça lembrar a Deus nessa situação. Diga, Deus, agora chegou o teu momento. Lembra-te de mim. Faça como o rei Ezequias. Foi a sua parede que disse, Senhor, lembra-te de mim. Quando eu cheguei ao reinado, havia estátuas dentro do templo. Fiz cair as estátuas, levantei templos, construí sinagoga. Lembra-te de mim. É agora que eu vou morrer? Se coloquem em pé, vamos orar. Ora a Deus.